Quem conhece o 7x7 levanta o braço? Uma salva de palmas. Então a gente está aqui hoje com o intuito de trazer vocês para mais pertinho da gente, para que vocês possam se conectar um pouco com essa história que começa com o Gustavo Valente, há 1 ano e meio atrás, pode ser? 1 ano e meio atrás. E hoje é um marco muito importante que a gente está se conectando com a audiência, né? E a proposta, para vocês que já conhecem, estão acompanhando, mas a proposta do 7x7 é fazer esse resgate de memória, se conectar com os clássicos e também com as novidades que estão surgindo no filme arte, né? Do surgimento de novos estudos como o A24, enfim, a gente tem falado de tantas coisas interessantes, diretores, atores que marcaram a história do cinema e hoje, não pode ser diferente, Martin Scorsese. Mas antes de eu ficar falando muito e encher a paciência de vocês, quero agradecer, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra para o Gustavo Valente. Obrigado pela introdução, André. Não quero atrapalhar a sessão de ninguém, só quero agradecer a presença de todos que saíram dos seus trabalhos, das suas casas, a equipe toda do 7x7 fez isso aqui ser possível hoje, ao Estação Net, que disponibilizou a sala, e aos convidados que aceitaram participar desse evento tão importante para o 7x7. Boa sessão a todos. Do século XX, é um filme que vai ser deflagrador de todas as estéticas audiovisuais, ou de boa parte das estéticas audiovisuais pop que a gente vai ter a partir do início do século XXI. Por exemplo, Cidade de Deus é um filme diretamente influenciado pelo trabalho de fotografia do Michael Bauhaus nessa narrativa, que termina com uma imagem seminal para a história do cinema, que é a sequência do Joe Pesci dando aqueles tiros a partir do momento que o personagem do Ray Liotta, que nos deixou há pouco tempo, faz uma espécie de hacking para o seu passado de glória, dizendo: agora eu virei um otário como qualquer um, agora eu virei uma pessoa qualquer. A linguagem que mais serviu para publicizar a América para o mundo, que é o cinema, como base da sua narrativa. Valeu, galera! Impossível. Quem tiver com a mão livre, por favor, mais uma salva de palmas. Um dos maiores entendidos que tiveram desse país. Todos aqui, eu acho que têm a mesma paixão, todos aqui comungam da mesma hoxa, dessa alegria de viver o cinema e dos maiores representantes, que é o Martin. E essa turma que ele gosta de trabalhar, né? No momento em que o mundo já está num outro tempo, né? Esse telefonezinho, que já não tem mais, mas ele ainda segura aquela onda, ainda deixa a câmera rodando ali.
aquela cena do Danilo avisando a mulher do cara que tinha sido morto. E aquilo vai, porque ele libera, porque ele deixa os atores improvisarem, se vê quantas cenas ali. Deixa a câmera girar, depois a gente vê como é que faz. O Al Pacino está com tantos anos, etc e tal, mas ele é um... Né? E o filme passava num tempo em que, nessa cena, ele estaria com, sei lá, 90 anos. E daqui a pouco, veio o diretor de fotografias, que eu não sei se é esse mesmo, provavelmente é outro, né? E chega pro Martin e diz: "We have a problem." O Wall levantou muito ágil para 90 e tantos anos. Isso é maravilhoso. Ele se levantou muito ágil. Pô, mas peraí, o cara disse que ele está. Ele, né? Quer dizer, então o senhor está caracterizado. E aí ele virou e falou assim: "Mas pô, é isso mesmo? Vamos dar uma revisada." É foda, ele levantou. Então tem que fazer de novo. Mas quem vai falar com ele? Quem que vai falar com o Al Pacino para ele repetir essa cena? Pô, você é o diretor do filme. Eu não vou falar com o Al Pacino, é difícil. Mas tu é o diretor, vai você, o cara foi lá. E o Al Pacino fez acho que umas 17 vezes. Al Pacino levantando com 90, Al Pacino levantando com 30. O Scorsese, ele é de Little Italy, Nova York. Ele nasceu em Little Italy numa época em que Little Italy era tomada pela máfia, como hoje em dia você nasceu em Rio das Pedras, né? Tomado pela máfia, a mesma coisa. Só que ele via 2 filmes por dia e talvez isso tenha afastado ele um pouco desse contexto mais agressivo, mais violento, mais marginal, mas é uma coisa que marca muito a carreira dele, né? Ele vem de um movimento americano que alguns críticos chamam de American New Wave ou New Hollywood também, né? São nomes que são usados, de que fazem parte tanto ele quanto o inesquecível Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas, vieram com uma proposta na década de 70 de fazerem filmes autorais, né? Filmes antirracistas, né? Filmes inclusivos, né? Filmes que falassem sobre a realidade deles, né? Filmes que negavam a era de ouro de Hollywood, mas que ao mesmo tempo reverenciavam uma Hollywood mais antiga do que isso. Já te chamando o gancho aqui, cara, qual a importância do Scorsese para o teu trabalho aí no 7x7 e outros cineastas que você considera juntamente com ele? O Scorsese foi, acho que junto com o Kubrick, o primeiro diretor que eu levei a sério em relação à filmografia, estudar a filmografia, assistir todos os filmes. Então, de certa forma, sem o Scorsese não existiria 7x7. O primeiro filme que eu assisti dele foi o Taxi Driver e tal, e me levou a assistir todos. O Scorsese é um diretor com uma filmografia impecável, assim. Talvez o segundo filme dele, que eu até posso contar uma história depois sobre, seja o mais fraco ali. Mas sobre o filme de hoje, como disseram aqui, o Scorsese ele viveu há muito tempo em Little Italy, perto de gangsters e tal, e ele detestava isso. Ele era asmático, ele amava cinema e tal, e ele fez uma pentalogia sobre a máfia. Quem Bate à Minha Porta, O Caminhos Perigosos, Os Companheiros, Cassino e O Irlandês. Como um diretor que viveu nesse meio e detesta essas pessoas, esse modo de vida, eu acho muito louvável a abordagem empática que ele tem, dando espaço para ele dar o filme para o protagonista. Você pode ver isso, tudo está ligado, tanto na abordagem dele na direção, no primeiro e no segundo ato,
que se baseiam em movimentos de câmera leves, travelings, planos longos. Por exemplo, tem o traveling no início, em que ele entra num bar e a gente vê, ele vai falando o nome de todos os mafiosos que ele conhece ali. E alguns são mafiosos de fato. Sim, sim. O plano sequência que foi citado do Copacabana, que para mim resume perfeitamente essa questão de aquela vida fácil, aquela vida sem nenhuma dificuldade, que ele consegue tudo da forma que ele quer, ele entra pelos fundos, dá um dinheiro aqui e tal, e ele senta na mesa que ele quiser. E é mais do que um plano coreografado e elaborado, ele simboliza o que é a vida daqueles personagens, principalmente do Henry Hill, que diferentemente do Jimmy e do Tommy, que estão mais ligados à psicopatia, são de formas diferentes, ele é um personagem deslumbrado com aquela vida. E é interessante também a forma como a direção de arte consegue isso, porque você vê que a casa dele vai mudando aos poucos, e no final, depois daquele último assalto, a casa dele parece um parque de diversões, assim, uma coisa irreal. Assim. E também tem a montagem, trabalha muito bem esse timing cômico. Quando o personagem do De Niro fala que ninguém gastar dinheiro, o corte seguinte, a cena seguinte é ele com uma árvore a mais cara que tinha na loja. Então, exatamente. Árvore branca, Exatamente.